Eu tô aqui hoje para falar de um tema que eu sempre achei fundamental e que vai ficar cada vez mais na pauta aí nos próximos meses no Brasil: política, cidadania e eleições, né? Então, ano que vem, em 2018, a gente vai ter eleições importantíssimas aí no Brasil. Eleições não só para presidente da República, mas para governador. Todos os estados vão eleger seus governadores, para senador e para deputado federal. Eu quero trazer para você um pouco a minha visão desse momento histórico do Brasil e te fazer pensar um pouquinho fora da caixa sobre alguns temas que talvez aí a grande mídia não esteja falando tanto. Então vamos lá? Vamos começar? Bom, uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente eu tendo um olhar um pouco de fora, né, porque eu estou morando aqui nos Estados Unidos já há 1 ano e meio e consigo assim, desfocar um pouco desse noticiário diário do Brasil, da mídia e tudo mais. Então eu começo a conseguir olhar com outros olhos e até comparar com o sistema político aqui dos Estados Unidos, que eu já contei em outros vídeos aqui no Pessoas e Talentos para vocês, que não é essa maravilha toda que a gente pensa que é. É um sistema político que também tem muitas dificuldades e tem muitos problemas, né? Como a gente pode ver do que aconteceu na eleição presidencial mais recente aqui, né? Mas uma coisa que me chama a atenção no Brasil é esse momento em que a gente tem visto vários nomes sendo ventilados para presidente da República, né? Então a situação claramente ainda vai se acomodar, ainda eu acredito até que novos nomes devam surgir até a eleição para presidente do ano que vem. A gente teve recentemente aí a desistência do Luciano Huck, né? Embora ainda tem gente que acredite que na hora H ele falou que ele pode voltar, pode aparecer, pode ser uma jogada de marketing, né? A gente teve o João Dória meio que queimando a largada aí, né? Acabou afetando um pouco a popularidade dele e parece que criou essa impressão realmente que ele deixou de governar a cidade de São Paulo para tentar já alçar um voo mais para presidente da República, uma coisa muito antecipada, né? E a gente tem dois nomes de peso, né? O Lula, que continua sendo um nome importante para cerca de 30% do eleitorado brasileiro, né? Apesar de todas os escândalos de corrupção aí dos últimos 10 anos, 10 a 15 anos, né, praticamente, de gestão do PT, e o Bolsonaro, que tem se fortalecido bastante também com um discurso muito mais de se colocar como um outsider, como um cara que não é da política, embora já esteja lá também há bastante tempo como deputado federal, e um cara muito com essa bandeira da segurança pública, né, ele sendo aí um ex-militar. Então, além disso, a gente ainda tem o Alckmin, a gente não pode esquecer do Alckmin, é um candidato que eu acho que peca muito pelo carisma, pela falta de carisma, peca muito por falar de um jeito difícil que a maioria da população não entende, mas que tem por trás de si uma estrutura grande, né, que é o PSDB, que por mais que tenha seus problemas também, e comprovados aí problemas de corrupção, né, é um partido grande ainda que tem uma estrutura que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em eleição, né? Então eu acho que a questão dos nomes, isso ainda vai se acomodar, eu acho que novos nomes vão surgir e a gente vai ter que ficar prestando um pouquinho atenção para esses movimentos, né? E correndo por fora, na minha opinião, estão correndo por fora, a gente tem Ciro Gomes, Marina Silva, né? Não acho que esses nomes vão decolar na eleição, né? Mas o que mais me chama a atenção não são nem os nomes, eu acho que os nomes em si são mais do mesmo, né? Muitos dos que já estavam aí nas últimas eleições, salvo algumas raras exceções, né? Que eu acho que o próprio momento político, de convulsão política do Brasil, está pedindo nomes novos. Então por isso que algumas pessoas têm se colocado aí o João Dória, o Luciano Huck, falam até do Joaquim Barbosa, que é um cara que também eu acho que tá cogitando a possibilidade de ser candidato a presidente. Então as pessoas têm tentado se colocar um pouco como opções para 2018, porque a política requer isso. Eu acho que o brasileiro está muito cansado e está buscando nomes novos, né? Mas o que me chama muito a atenção, gente, é a falta de um projeto, né? Esses nomes todos que estão sendo colocados aí, nenhum deles até agora apresentou um projeto consistente para o Brasil. Apresentou, nem que não seja um projeto nesse momento, mas apresentou ideias louváveis, ideias consistentes, ideias que façam sentido para um país que tem a história, a extensão, o tamanho, a diversidade, o potencial que o Brasil tem, né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque na hora do vamos ver, na hora da eleição, os marqueteiros vão envelopar esses caras,
vão botar uma casca bonita neles, né? E vai dar aquela sensação de, oh meu Deus, que bonito, que legal, que material bacana, que cor legal e tudo mais, né? Então a gente não pode se deixar enganar por esse verniz de marketing que vai ser colocado neles, esse verniz da propaganda política. O que a gente tem que focar hoje e sempre é o projeto político, né? É o projeto para o Brasil, e são as ideias e a consistência de como isso vai ser implementado, porque também é muito fácil você falar uma coisa bonita, como por exemplo, né, a Dilma defendeu isso muito, o Aécio defendeu isso muito em 2014, a inflação vai ser, o combate à inflação vai ser minha prioridade, eu vou combater a inflação, não vou deixar a inflação crescer. Ok, como é que você faz isso, né? Eu vou distribuir renda, isso é uma coisa que todo candidato adora falar, eu vou distribuir renda, a gente não pode ter essa desigualdade social. Ok, como é que você vai fazer isso? Você vai distribuir renda simplesmente dando Bolsa Família para todo mundo, né? Ou o quê? Quer dizer, qual que é o impacto de você dar Bolsa Família para todo mundo? Você vai ficar aí com 3, 4 gerações das pessoas simplesmente recebendo Bolsa Família e não conseguindo se soltar disso, né? Então a questão é você ter que ter um pensamento muito mais profundo, né? De como você vai resolver realmente os grandes problemas do país. Então a gente precisa cobrar seriamente. Tem várias ideias que estão na mesa aí, gente. Eu acho que a gente precisa começar a pensar seriamente na distribuição de renda, em ter uma igualdade social melhor. Então realmente programas como o Bolsa Família são programas importantes que tem que ser mantidos, mas assim, como que você também capacita essas pessoas, como que você dá educação para essas pessoas e você cria portas de saída do programa, né? Por exemplo, você atrelar o Bolsa Família à obrigatoriedade de ter as crianças na escola, né? Que é uma coisa que existia lá atrás. Você atrelar o Bolsa Família à obrigatoriedade das pessoas fazerem cursos de capacitação profissional, né? Você atrelar o Bolsa Família à obrigatoriedade das pessoas buscarem um emprego também. Então isso tudo são caminhos onde você vai melhorando os programas. Eu acho que a gente também tem que sair e tem que fugir dessa imagem do Brasil de que a cada 4 anos troca o governante e trocam-se todos os programas sociais e projetos de uma maneira geral. Só porque o anterior fez e eu sou de um outro partido político, a gente tem que mudar isso, né? Não, tem muitos projetos que são bons e tem que ser continuados, né? Tem que haver uma continuidade. Outra coisa importante que o Brasil precisa começar a pensar seriamente, né? A gente tem uma renda per capita hoje ainda muito baixa. Se for olhar aí, a nossa renda per capita está em torno de 15 mil dólares, né? Por ano, talvez até um pouco abaixo disso. Então o Brasil precisa de um projeto sério para que em 5, em 10 anos a gente consiga dobrar essa renda per capita, né? Porque não é somente uma questão de distribuição. Se você tem uma renda baixa e você vai distribuir, quer dizer, também não adianta muito, né? Você tem que fazer as duas coisas, você tem que fazer com que a renda cresça e seja melhor distribuída, né? Essa é uma outra coisa. E a nossa vocação também, para que isso tudo está ligado à questão da renda, qual que é a nossa vocação? O que o Brasil quer ser, né? Quer dizer, a gente quer ser para sempre um produtor de matérias-primas, a gente quer ser para sempre o país que vai ficar alimentando as grandes potências mundiais, né? A gente vai ficar aí só exportando carne, laranja, soja, né? E esse tipo de bens que não tem valor agregado. Ou a gente quer construir uma indústria de ponta, de alta tecnologia, a gente quer construir um setor de turismo que a gente tem um potencial enorme, gigantesco, não explorado, né? A gente quer construir um terceiro setor, um setor de serviços que envolva inovação, né? Então a gente vê isso muito hoje aqui nos Estados Unidos, pessoal. Os Estados Unidos já não tem mais aquela indústria pujante que tinha aí nos anos 20, 30, 40. Hoje a indústria toda está na China, né? As grandes coisas foram para a China. Agora, os Estados Unidos ainda mantém uma liderança tecnológica, ainda mantém uma liderança no setor de serviços, né? Basta você ver o exemplo dessas grandes companhias, né? Uber, Google, Facebook, Apple, né? Então veja o quanto que você tem aí de inovação tecnológica por trás que está sediado aqui nos Estados Unidos. Então eu sou meio contra essa ideia de indústria. Eu acho que o Brasil e o mundo, a gente já passou dessa época de ficar achando que a indústria é a salvação de tudo. A Revolução Industrial começou há 250 anos atrás, né? Não acho que é nenhuma indústria de máquina pesada hoje que vai fazer o nosso país decolar, mas que sim, que seja uma indústria de ponta, de inovação, de tecnologia, de alta tecnologia, né? E atrelado, como eu falei, é um setor de serviços muito dinâmico, né? Então,
essas são coisas que os candidatos precisam discutir, precisam trazer na eleição, né? Qual é a nossa vocação de país? Qual é o nosso projeto de país? Onde que a gente quer estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Por exemplo, vamos estabelecer metas, vamos estabelecer uma meta de renda per capita, vamos estabelecer uma meta de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, né? Falar, olha, a gente quer melhorar 20, 30 posições no IDH ao longo dos próximos 10 anos, né? Porque hoje, se você for olhar os dados, gente, a gente está estacionado no IDH, né? Quer dizer, embora a gente esteja crescendo, né, lentamente, os outros países do mundo também estão crescendo. Então, em termos de comparação com outros países, a gente está estacionado, a gente está na posição 70 ali, 75 do Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, a gente precisa ter uma visão muito mais ambiciosa em relação a isso, né? E o Índice de Desenvolvimento Humano, como você já deve ter escutado falar, ele envolve muito mais do que somente o PIB, somente o crescimento econômico, né? Ele é muito mais amplo, envolve qualidade de vida, educação, saúde, então é um indicador que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Outra coisa que me incomoda muito no que eu tenho acompanhado de eleições pro Brasil, né? Tem um bode no meio da sala que ninguém está falando muito hoje em dia, né? Ninguém, eu digo os candidatos, porque tá na matéria de todo jornal, todo santo dia, mas nenhum candidato até agora se posicionou de uma maneira muito efetiva em relação a isso, que é o tema da corrupção. A bandeira de combater a corrupção, né? Talvez o único que esteja se posicionando de uma maneira um pouquinho mais forte aí seja o Bolsonaro, né? E está ganhando votos com base nisso também. Os outros candidatos, a gente não escuta isso, né? Então precisa ter um candidato que defenda a Lava Jato, precisa ter um candidato que defenda o combate à corrupção e que faça isso na prática, que mostre na prática como vai combater a corrupção. Porque isso é uma coisa que o povo brasileiro está cansado, está farto, né? E eu temo que muitos dos nomes que estão aí são pessoas que já estão aí há muito tempo e estão muito mais preocupados em ganhar a eleição para não ir para a cadeia, estão muito mais preocupados em ganhar a eleição para defender os seus próprios amigos, né? E para fazer com que a Lava Jato acabe, para que possam dar um golpe na Lava Jato de dentro do sistema. Então a gente tem que prestar muito atenção a isso e nas pessoas que a gente vai escolher para representar a gente, não só no nível de presidente da República, como eu falei, no nível de deputado federal, de senador e de governador, que são funções fundamentais também e que envolvem todas essas questões que eu tenho falado aqui nesse vídeo, né? O que eu acho de perigo para a nossa democracia, gente? Se a gente for olhar um pouco o que tem acontecido no mundo nos últimos 15, 20 anos, né? Essa globalização cada vez maior e as relações comerciais se expandindo, se tornando mais complexas, né? O que tem acontecido com a internet, com o mundo das comunicações, mas também o que tem acontecido na política. Se a gente pegar alguns fatores aí, algumas situações que a gente tem acompanhado mais recentemente, o que tem acontecido na Turquia, o que tem acontecido na Venezuela, tá? O que tem acontecido na Bolívia, são 3 importantes exemplos que a gente tem que prestar atenção, né? São candidatos, né? São representantes ali. No caso da Turquia, o Erdogan. No caso da Bolívia, a gente tem ali o Evo Morales. E no caso da Venezuela, o Chávez e depois o Maduro, né? São pessoas que foram eleitas, tá? Foram eleitas por um processo democrático. Principalmente no caso da Venezuela, o Chávez lá atrás, o Maduro já não dá para dizer que foi um processo democrático, porque a democracia ali já foi para o espaço, mas são pessoas que na essência foram eleitas pelo voto popular e que entraram no sistema e de dentro para fora começaram a destruir a democracia. Então você vai ao longo dos anos ali destruindo, colocando seus amigos, né, nos tribunais de justiça, você vai controlando cada vez mais o Congresso, você começa a limitar a liberdade de expressão, a mídia, né, o que a mídia pode falar, o que não pode falar, você começa a controlar Facebook, você começa a controlar Twitter, né? E quando a gente vai ver, pessoal, vira uma ditadura, tá? Então eu acho que sim, eu acho que o Brasil sofre esse risco, acho que esse risco existe no Brasil, principalmente com o nome do Lula e com o nome do Bolsonaro. Eu acho que são 2 ameaças para a democracia, né? E que podem seguir esse modelo sim, de serem eleitos democraticamente e depois de dentro para fora, ao longo dos anos, começarem a destruir a democracia, tá? Eu só acho que o PT não conseguiu fazer isso porque
foi tirado do poder, né? E por mais que eles digam que foi um golpe, que foi impeachment e tudo mais, para mim claramente não foi um impeachment, tá? Não foi um golpe, né? Foi um impeachment, mas não foi um golpe. A Constituição brasileira tem um processo todo que é o processo de impeachment e que está regulamentado e que diz que você precisa ter ali 3/5 do Congresso Nacional aprovando o processo de impeachment, que é o que aconteceu, né? E, gente, o PT, se é só você pegar, é só você fazer qualquer busca na internet aí, tá? Desde que o PT foi criado, o PT pediu o impeachment de todos os presidentes da história do Brasil, tá? Ele pediu o impeachment do Collor, pediu o impeachment do Sarney, pediu o impeachment do Fernando Henrique, toda semana eles pediam o impeachment do Fernando Henrique, enfim. Então é aquela história. Quando é contra eles é golpe, né? Quando é a favor deles é impeachment. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. O Bolsonaro é uma pessoa ainda que é uma incógnita, né? A gente ainda não sabe direito o que ele tem de agenda realmente por trás disso tudo aí, mas algumas coisas que ele fala, alguns posicionamentos dele são preocupantes, né? Como por exemplo a ideia de colocar 30% dos ministros como militares, né? Porque eu não temo tanto pelo Bolsonaro em si, né? Não acho que o Bolsonaro vá transformar o Brasil numa ditadura, mas eu temo um pouco para se repetir o efeito Jânio Quadros, né? E para quem não lembra aí, o Jânio Quadros foi eleito em 1961, no momento em que o Brasil já passava por uma fragilidade no seu sistema político, né? Os militares já tinham tentado dar um golpe 7 anos atrás, em 1954, né? Quando Getúlio Vargas se suicidou. O processo foi revertido, depois acabamos elegendo o Juscelino Kubitschek, que foi um bom presidente, de uma maneira geral foi um bom presidente, teve também os seus problemas, mas foi um bom presidente. E o Jânio foi eleito e em questão de meses renunciou, né? Muita instabilidade no governo dele, eu acho que muita também inexperiência administrativa, e aí, gente, virou um caos, que depois veio João Goulart, veio parlamentarismo, voltou a ser presidencialismo e tudo mais, e em 64 vem finalmente o golpe militar e os militares ficam no poder até 85. Então, eu não me preocupo tanto que o Bolsonaro vá transformar o Brasil numa ditadura, mas eu me preocupo com a instabilidade do Bolsonaro, com a inexperiência do Bolsonaro. E aí sim eu acho que isso daí pode acabar caindo no colo dos militares, né? E eu sei que tem muita gente hoje em dia no Brasil que fica pensando e falando, olha, quer saber de uma coisa, cara? Se cair no colo dos militares está tudo bem, né? Porque a violência está tão inacreditável nesse país, a corrupção está tão inacreditável nesse país, que quem sabe os militares vêm aí, eles dão uma organizada na casa, né? E eu sei que existe essa sensação, e é uma sensação que tem que ser respeitada, porque é baseada em fatos, né? A violência está em níveis inacreditáveis aí no Brasil. Mas a história já provou que não vale a pena, né? Se você olhar a história do Brasil, se você olhar a história mundial, a história comprovou ao longo de décadas, de séculos, que toda vez que você troca a democracia por uma suposta segurança de você ter um governo centralizador, um governo ditatorial, lá na frente esse governo se transforma num governo tão corrupto e tão violento, né, quanto os governos anteriores, tá? Então não é o caminho para o Brasil e a gente tem que fugir disso daí, né? Basta a gente estudar a história do próprio Brasil e a história mundial, né? E o nosso papel, eu acho que para fechar aqui é um pouco da minha opinião compartilhando com vocês, dizendo sempre, eu não sou o dono da verdade, tá? E quero deixar muito aberto aqui para que você também coloque o seu comentário, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, coloque o que você concorda, o que você discorda, né? E é assim que a gente vai construindo, assim democraticamente que a gente vai construindo o conhecimento e realmente propostas, né? Propostas para um Brasil melhor, porque não dá para ficar nesse debate raso, nesse debate que parece a profundidade de um pires, né? Não dá para ficar nesse nível de debate, a gente tem que aprofundar muito mais. Então acho que o nosso papel é esse, é aprofundar o debate, né? É ser ético no dia a dia, é ser cidadão no dia a dia. A gente tem que começar cada vez mais a não tolerar a corrupção no dia a dia.
aquela pequena corrupção de subornar o guarda, de não respeitar o farol, de não respeitar a faixa de pedestre, de jogar lixo no chão. A gente não pode aguentar mais esse tipo de corrupção no dia a dia. A gente não pode fazer essas pequenas corrupções, a gente não pode deixar que as outras pessoas façam. A gente tem que dar um exemplo de cidadania, né, em cada dia da nossa vida. E a cidadania passa por isso, passa por votar bem, passa por escolher bem os nossos candidatos, e passa por não só isso, passa por cobrar esses caras cada dia do mandato ao longo dos próximos 4 anos. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, deixo para vocês aí um grande abraço, que a gente possa cada vez mais aqui expandir esse debate.